Olá, eu sou professora Luciana, professora de Geografia, e nesse vídeo nós vamos falar sobre um assunto, o tema globalização. Vamos lá? Para auxiliar-nos nesse tema, nós vamos utilizar aqui um mapa mental que é feito pelo Descomplica e que está no site disponibilizado para a gente baixar e poder auxiliar nos estudos, né, fixar pontos principais. E porque no nosso estudo nós vamos tratar a questão da globalização enquanto uma integração do espaço geográfico e também a globalização enquanto processo social, né? Como é que isso se deu e se dá ainda, né, esses efeitos na nossa sociedade, né? Então a gente precisa partir de algumas perguntinhas básicas. O que é, né, a globalização? Em que ela se sustenta, como é que ela foi possível, né? A interesses de quem que ela serve, para que ela foi criada, a serviço de quem que ela está, né? Como que isso impacta na sociedade, as consequências, então, negativas, consequências positivas, né? Essas perguntinhas-chave que ajudam a gente a entender melhor esse fenômeno globalização. Então, quando a gente fala o que é a globalização, né? Então, que é um fenômeno, né? Aqui tem até a piadinha de que não é o fenômeno de jogador de futebol, mas é um fenômeno que se dá numa escala global, por quê? Porque atinge a diversos países do planeta, embora não a todo, ela não atinge, ela não impacta em todo o planeta, né? Em todos os cantinhos do planeta. Por quê? Há lugares que, por exemplo, são de mais difícil acesso, há lugares em que a própria internet não vai, né? Tem aquela situação que a gente fala que, como é que é? Não tem internet, né? A internet cai, né? Mesmo a questão de não ter o acesso à informação, né? A informações mundiais, né? Globais, né? Então, embora seja um fenômeno que aconteça, né? Embora seja um processo que ocorra em escala global, ou seja, a possibilidade, especialmente de compra e venda, né? Se está em diversos países, se não todos os países, porém, há lugares em que isso não é possível, né? E o efeito cascata, né? De processos que a globalização desenvolve também não chega nesses lugares, né, do mesmo, não chega em todos os lugares do mesmo modo, né? Mas como é que acontece? Há uma amplificação da informação. Como que isso acontece? Sustentado, né, no mundo inteiro, a partir do desenvolvimento, olha só que bacana, aqui, do transporte, dos meios de transporte, a evolução tecnológica sendo utilizada através da evolução, do desenvolvimento dos meios de comunicação, e em parceria ao desenvolvimento dos meios de transporte, fez com que a circulação de mercadorias, né, esse processo de circulação de mercadorias e circulação de dinheiro pudesse ser mais veloz, pudesse ser maximizado a diversos pontos do planeta, né, em tempo real. Aqui na nossa ilustração, a gente vê, por exemplo, né, drones, né, com a possibilidade de ser usados, né, como hoje acontece, para fazer entregas de produtos comprados via internet, né? Então, nós temos aqui, em paralelo a essa situação favorável de evolução no meio de transporte, no meio de comunicação, onde num ponto do globo você pode comprar tais produtos de outro ponto do planeta, né? Paralelo a isso, a gente vê a dificuldade de alguns pontos de mais difícil acesso, a dificuldade de até vacina contra a Covid chegar. E a gente vê isso no Brasil, inclusive, né? A dificuldade de
de saúde poderem fazer com que essas primeira e segunda dose cheguem a pessoas que se enquadram no perfil, mas que o acesso a elas é muito difícil, né? Então, aí a gente já vê um lado negativo da globalização, que enquanto qualidade de bens, facilidade de escolha, né, para acesso, para adquirir determinados bens e serviços, não é algo que está disponível a todo mundo, né? Um exemplo que nos permite perceber isso, né? Porém, a quem consegue ter esse acesso, né? Essa comunicação acontece tranquila, né? E quem é que facilita isso? Quem que agiliza isso? A quem que serve esses interesses, né? Ora, a globalização é um processo com interesse eminentemente econômico, financeiro, né? Mas passa também pelas variáveis política, cultura, né, educação, né, e nós temos aqui a gente vê no nosso mapa mental que as empresas multinacionais, ou chamadas empresas transnacionais, elas são muito beneficiadas, não são as que mais são beneficiadas nesse processo de globalização. Por quê? O meio de empresas é um meio muito explícito da economia capitalista. E esse meio, ele tem, como todo o mundo capitalista, gira em torno do lucro, né, gira em torno do cifrão, da ideia de maximização de lucros. Então, essas empresas que têm sede em países desenvolvidos, elas criam polos, né, nos países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento, né, para que possa com mais facilidade ampliar a sua riqueza, ampliar o seu mercado industrial, ampliar o seu ramo de atuação, né? E isso é possível por conta de que nessas cidades, nessas localidades onde ela vai se instalar, muitas vezes ela recebe uma facilidade de liberação de impostos, né? Ou então impostos mais baratos, né? Para elas é oferecido pelos governos locais uma série de atrativos com a intenção de que essas multinacionais venham se instalar naquela região. Essas prefeituras, essas cidades, elas fazem isso entendendo que teriam alguns benefícios, como, por exemplo, o principal que é colocado, a questão de aumentar as ofertas de emprego e trabalho na região, né? Gerando um polo empregador, né? O que não é algo muito assegurado, né? Nós temos aqui, por exemplo, o caso de empresa na área de automotiva que resolveu, agora esse ano, partir para a Argentina e foi tranquila, né, fechando alguns polos, né, que havia no Brasil, e as cidades que acabavam girando em torno dessa linha econômica, né, tiveram esse impacto altíssimo na sua economia, né, impacto em nível individual, com pessoas que ficaram desempregadas do dia para a noite, nível familiar, nível coletivo da sociedade, que tinha toda uma economia centralizada naquela multinacional. Então, são aspectos muito negativos dessa globalização centrada, né, nas empresas transnacionais, multinacionais. Porém, isso tudo é facilitado, né, pelos governos, especialmente o governo neoliberal, com uma política neoliberal que tem uma prática de recuo, ou seja, ao invés de fazer como outros governos anteriores, né, que tentavam construir uma política de ações, de políticas públicas, onde o governo agia, né, de forma positiva, tentando resolver os problemas daquela comunidade ali, né? E ele, ao contrário, ele se retira para que a área privada possa ocupar esse espaço, né? É, 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 é um
paralelo ao período de globalização, houve, especialmente nos países subdesenvolvidos, um boom de privatizações, né, que não, que tinha uma grande propaganda, né, de que ia resolver os problemas, como disse um programa de humor, se os problemas acabaram, né, com as privatizações, só que não é bem isso que aconteceu. Em algumas regiões, muito pelo contrário, né? Nós vimos aí as pessoas, o índice de desenvolvimento humano dessas regiões cair bastante, né? Aumentar o desemprego, os índices de educação estacionarem, né? Ou às vezes até regredirem, né? Pela falta do Estado ali presente, né? Se responsabilizando por aquelas políticas públicas relativas às demandas da sociedade daquela região, né? Então, outra situação seríssima, né, que acontece quanto a esse neoliberalismo é a situação da flexibilização das leis trabalhistas, né? Então, aquela classe trabalhadora, ela fica descoberta, né, podendo ficar na mão, tendo que comer na mão, como diz uma expressão popular, do empresariado, que é quem comanda ali a região, né, no aspecto laboral, né, e ela fica sem ter para onde correr, né? Outras consequências que a gente vê aqui do processo de globalização, umas positivas, outras negativas, né? A gente pode citar como positivo, em um lado, o hibridismo cultural, que é a possibilidade de a gente conhecer mais e melhor muitos países, a sua cultura, a sua religião, seu modo de vida, a sua alimentação, aprender com eles através de um clique, né, na internet. A gente consegue acessar tudo isso. Isso é muito bom, né? Porque enriquece todos os povos com o conhecimento dos outros. Por outro lado, a gente vê também acirrado a xenofobia, né? Essa ideia de que uma referência negativa em relação ao nacionalismo, o nacionalismo negativo, uma ideia de que o outro é uma ameaça, né? O estrangeiro é inferior, ele vai trazer problemas, inclusive problemas econômicos para a região, alguns equívocos, né? Que são, inclusive, estimulados, incentivados no imaginário coletivo da população, de modo que há pessoas que têm uma prática de xenofobia que vem trazer prejuízos, né? Para si e especialmente para aquele estrangeiro que está adentrando aquela região, né? Outra situação séria, né, do processo de globalização é que vem a facilitar, né, algumas práticas locais, né, de oligopólios, né? Como a gente já falou, especialmente essa questão das grandes empresas, né? E aí essa economia, essa riqueza, ela vai direto para essa centralização econômica, né, dos oligopólios, né, dos monopólios também, e a sociedade ela entra em detrimento, né? O desenvolvimento humano dessa região ele é enfraquecido, né, em todos os aspectos, educação, trabalho, social, condições de acesso à cultura, a lazer, tudo isso cai em detrimento por conta dessa economia que acaba sendo canalizada para os oligopólios, né, e gerando uma exclusão social, exclusão que já era digital, no caso das pessoas, e que é uma bola de neve, né, uma situação que gera outra, a exclusão econômica, exclusão social, gera a exclusão digital, que interfere, né, vira um ciclo de exclusão, em que essa pessoa não consegue ter acesso, muitas vezes, a condições mínimas de vida, de sobrevivência, e, inclusive, ter acesso à comunicação digital, que poderia facilitar a ela, às vezes, o acesso à educação e tudo. Então, ela
muitas pessoas, uma camada da sociedade, especialmente dos países subdesenvolvidos, ficam à margem dessas benesses que a globalização estabelece, e isso é um problema sério que sobra nas costas dos governos, né, para resolver. É um problema gravíssimo, né, que traz consequências, como a gente vê hoje, especialmente com a globalização e com a pandemia, a gente vê hoje pessoas que não conseguem porque pela pandemia a educação se fez necessariamente pela via remota, e então a gente vê a dificuldade de muitas pessoas no Brasil, desculpa, a moto ali, né? Mas a gente vê muitas pessoas no Brasil e no mundo que não conseguem, devido à sua baixa renda, não conseguem ter acesso à comunicação digital, ou seja, elas são excluídas, né, dessa comunicação digital, da educação digitalizada, né, não conseguem acesso à internet, não tem, às vezes, nem celular, tem muitas pessoas que não têm celular, que acessam a internet, muito menos um computador, um tablet, um outro equipamento que possa facilitar o seu processo de escolarização via remota, né? Então, a gente vê que há uma dificuldade nos governos, né, em conseguir garantir essa paridade, né, conseguir garantir essa equidade de acesso a benefícios mínimos, né, direitos mínimos como educação, acesso a trabalho, que gera emprego e renda, né, para os indivíduos, para as famílias, melhorando, então, o índice de desenvolvimento dos indivíduos, das famílias, das regiões. Então, resumidamente, isso que a gente traz aqui para você, né, para poder recordar, revisar um pouco aqui como é que é a questão da globalização, né, nos seus aspectos gerais, né? Um beijo no coração e até o próximo vídeo.